Se tivesse 30% de área verde ali, nem tem como. Mesmo que fosse grama, mas nem grama tem, né? Você já minimiza o efeito de ilha de calor. Para mim, eu acho que os arquitetos têm que fazer o que a gente faz aqui, né, de visitar jardins botânicos e também colocar a mão na consciência, tendo a humildade de aceitar que a arquitetura não é a mais importante, porque se a arquitetura nascer junto com o paisagismo, pô, você trabalha com paisagismo, você também. A gente sabe o que o arquiteto faz, o arquiteto em geral não entende zero, Eu tenho uma frase nada isso. de paisagismo. O paisagismo é a ocupação dos espaços vazios sobrou. deixados pelo arquiteto. Exato. Então, assim, eu vou te falar por que isso mas é errado. tá mudando, Exato. porque agora a coisa tá vindo junto. Quando a gente fala em biofilia, né, quando a gente começa a falar em soluções baseadas na natureza, começa a abrir. Eu acho que a coisa tá mudando. Eu uso muito uma frase sua que eu não sei se você lembra que você falou pra mim. E agora? Mas eu uso muito, que é assim, teve um dia que você falou assim, foi lá no seu viveiro, em Limeira. Olha que curioso, fazendo uma conta de padaria. Normalmente um paisagismo custa de uma obra uns 5%, mas menos. ele valoriza pelo menos uns 30% do valor daquele imóvel. Você lembra que um dia você falou? Existe uma pesquisa que um paisagismo pode valorizar o imóvel, estou falando de grana, em até 30%. Agora, em termos de convivência com o jardim e qualidade de vida, aí é imensurável. Exatamente. Pode dobrar a qualidade de vida ou triplicar a qualidade de vida. Continua. Então, assim, então pega isso aí. Pô, custa 5%, olha que interessante, custa 5% ou menos e valoriza pelo menos 10%, mas a gente sabe que muito mais. Ou seja, já é um negócio, né? Você gasta que eu vou chegar. 5% já dobra se for vender. É um investimento que quem não faz isso é uma falta de inteligência muito grande. E eu tô falando de dinheiro, tá? Então, assim, você... Business, tá falando só do business. Exatamente. Só de negócio. Você chegar num final de obra e você ter gasto uma fábula com revestimento, mármore, um monte de coisa de acabamentos, madeira, e aí você fala, ó, faz um jardim aí que seja barato e que dê pouca manutenção. Normalmente, um jardim barato e que dê pouca manutenção vai te dar também, provavelmente, pouco prazer de usar aquele espaço e não vai valorizar o seu imóvel. Então, enquanto investimento de dinheiro e de qualidade de vida, é uma atitude muito sábia você investir grana num bom paisagismo, porque você vai ter o valor do seu imóvel acrescido, mas o dinheiro não é o mais importante na vida. A qualidade de vida é inegavelmente dobrada, triplicada pelo contato do convívio que você vai ter com a natureza. Então, assim, essa lógica... Nem Mastercard paga. Nada, nenhum investimento de bolsa de lugar nenhum vai cobrir esse investimento. Então, assim, se a gente fizer esse tipo de explanação para o cliente ou mesmo para o arquiteto, é muito fácil convencer, né? Pô, você não precisa enxergar aquilo como um custo. Mas ainda existe muita resistência, né, Paulo? Então, assim, tudo que se constrói numa obra é de nível A mais, tudo. Do alicerce ao telhado. Aí eu pergunto, por que na hora do paisagismo tem que ter um produto B, C ou D? Se a obra inteira não teve uma torneira B ou C, não teve um piso B ou C, não teve um brise de madeira B ou C, e por aí vai. Até o sistema elétrico, cabos e tudo mais é tudo A, né? Uma das explicações é porque a planta ornamental não tem nenhuma normatização no Brasil. Você não tem nenhum selo, você não tem nem associação de planta ornamental no Brasil. Então não tem quem diga isso é padrão, isso não é. Não tem uma ABNT, não tem nada desse tipo. Então faz com que você tenha produtores altamente tecnificados, capacitados e outros fundos de quintal. E muitas vezes lá no final da história, que é a concorrência, né, por exemplo, desse projeto com mais 3 outros caras que só executam, por exemplo, ele vai comparar um produto de alto padrão, um produto de qualidade com um produto de fundo de quintal. Não necessariamente, mas pode ter o de A a Z. Como é que você compara? Então o trabalho de muita insistência do mercado, seja de produtor e de paisagista,
de aos poucos ir inserindo essa cultura. Mas é um trabalho de, assim, muito afinco, de toda a classe, de poder elevar e chegar lá no final, poder fazer uma comparação saudável, produto A, B e C. E aí o cliente escolhe. Uma das sugestões que eu dei foi chegar nesse nível e poder mostrar, ó, você quer um... ele até deu exemplo, às vezes a gente fala assim, você quer um jardim caro ou um jardim barato? Não dá, cara, já queima, né? Queima a largada. Bom. Não é assim, você tem que falar, você quer um jardim de plantas prontas, para ficar prontinho agora com qualidade, para ficar bonito daqui a 6 meses ou 12 meses? Mas ó... Ou você quer plantar A, ou padrão B ou C? Depois, eu acho que vale uma pausa aqui para depois a gente falar sobre essa questão de então, você quer um jardim pronto ou você isso é um outro quer tema. Curtir o processo. Ver um jardim crescer é maravilhoso, mas até isso você tem que abrir a mente e educar. Porque as pessoas vai cair folha, não quero sujar, é sujeira, cair folha é sujeira. Cara. Sabe? Então assim, são coisas desse tipo, cair folha é sujeira, eu quero tudo pronto. Então para vender um jardim já é difícil, porque você está vendendo um sonho primeiro, e uma coisa que vai se transformar. Então a gente tem essa coisa do imediatismo, que é um pouco da sociedade contemporânea, e temos no Brasil uma coisa muito forte, que é mostra, principalmente casa-cor e as decor da vida, em que, obviamente, o paisagista quer criar o melhor jardim possível, só que culturalmente isso influenciou os clientes finais que querem aquele jardim na casa deles. Pronto. Aí utiliza plantas que não tem nada a ver para aquela situação. E aí tem muito adensamento desnecessário, né? Onde pode usar 5 plantas por metro quadrado, usam-se 20. Aí você acaba tendo um problema posterior, 2, 3 anos depois, que uma compete com a outra, você tem que reformar o canteiro. Você faz o cliente gastar mais dinheiro ainda. Então, todas essas informações são importantes, os escritórios de paisagismo saberem disso, que muitos não sabem. Saber que o jardim é uma obra de arte. Para apresentarem isso para o cliente. Sempre em evolução. É o que você falou. Eu queria tanto botar a Vitória Régia de novo no meu lago, mas está tão lindo de ninféias que eu tô com dó de colocar ela porque ela vai avançar por cima das ninféias. E qual foi a resposta que a gente chegou? Cara, é mutável, é nesse momento. A Vitória Régia ela tem que vir, ela tem que existir, ela explode. Então ela foi embora, a ninféia voltou. Tem mudinha aí ainda? Com certeza. Será que hoje eu volto com uma? Volta no saco. Só já tá no fim do ciclo. Não, mas tá beleza. Só que agora ela em um mês ela tá florescendo já, bem? A jardinagem, não tô falando só agora tô saindo do paisagem, tô indo pra jardinagem, ela te ensina a prática da paciência, da observação, da aceitação e da mutabilidade. Tudo é mutável, tudo muda. E tem coisa que foge do seu controle, que por mais que e a contemplação também, tem que aceitar. E a contemplação. E que a contemplação te leva à meditação, que te leva a um outro estado de espírito. Ou seja, você está falando de qualidade de vida oriunda através do paisagismo. Oriunda através do paisagismo. Terapia. Do nosso meio. Observação Nós viemos em... antigamente era sítio, cidades eram poucas, né? E no sítio tinha frutífera, tinha a floresta nativa, tinha tudo. As pessoas cresciam junto com a natureza, né? E foi se distanciando. Você está se sentindo bem sentado nesse banco de madeira? Estou me sentindo bem pela brisa, pelos amigos aqui, pelo papo. Local. Lógico. O local é incrível. Por que isso deixa a gente confortável aqui nesse bate-papo num banco de madeira que é duro, mas a gente está aqui já há mais de hora conversando e tá gostoso? Porque você está num ambiente dinâmico, você está sentindo o vento, você está sentindo a natureza ao seu redor e você está tendo contato com um material natural que te traz essa ancestralidade que vocês estavam falando aí agora. Então, assim, dentro da arquitetura, na linha que eu trabalho, que a gente chama de arquitetura da felicidade, o contato com os materiais naturais faz parte de você criar condições para a pessoa se sentir melhor dentro dos espaços. Então, assim, isso é vivo. E isso é rachado e apodreceu ali e tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você consegue enxergar beleza nisso, meu amigo, você está num estágio de evolução maior do que quem quer o estático, de quem quer o imediatismo, que normalmente vai imputar
aos bens de consumo ou coisas materiais a sua felicidade, quando na verdade a gente sabe que não é lá que está. Então esse negócio que você falou de curtir o processo, e quem não tem espaço? E aí, a gente está falando de jardim aqui, muitos 1000 metros quadrados de jardim, e nos casos que eu tenho ali um espaço apertado, o que eu posso fazer para curtir o processo e para ter contato com a natureza? Uma realidade cada vez maior, né? Nos grandes centros urbanos. A missão do Pompeu, qual é a missão? Qual é a missão da sua empresa? Você falou aqui pra gente nos bastidores. Nossa missão basicamente é tentar reconectar as pessoas a um meio natural através do paisagismo. A nossa essência é fazer a mesma coisa, só que em lugares nunca antes imaginados. Paredes, tetos e equipamentos. Como até ontem só servia chapisco e tinta, ou tijolo ou pedra. Cara, estávamos falando da esqueci alguma coisa, arquiteto? Rápido aqui, não quer fazer na parede. Gente, e tem gente mas em lugares. Porque, funciona, gente, as cidades estão cada vez mais verticalizadas, principalmente grandes centros urbanos. Quando a gente fala em jardim vertical, o jardim vertical realmente explodiu. Virou um negócio que não tem mais volta, mas muitas vezes a pessoa quer ter porque quer mostrar, quer ter, tá na moda. Você acha que caberia um jardim vertical aqui nesse espaço, com toda essa amplitude, com todo esse horizonte, com todas essas cores, essas texturas? Não cabe. A gente vai tentar encaixar um jardim vertical aqui, não cabe. A gente está acostumado a ver jardim na horizontal, mas quando a gente olha o horizonte, isso tudo torna um plano, né? Porque você tem a verticalização, você tem os maciços, os menores começando aqui, os maiores pro fundo, né? Mas o vertical não, ele já é um negócio que, pum, bateu e tá ali. E ele vem com o imediatismo da sociedade. Esse imediatismo que o cara quer. Tá certo, a gente pode fazer um jardim vertical que o cara vê com plantas menores. Ele fica pronto, mas até no vertical os caras não querem mudinha. Não quer. Que a planta formal. Mas se a gente pegar o Patrick Blanc, que é o pai do jardim vertical contemporâneo, nas mantas hidropônicas, que faz projetos no mundo inteiro, todos os projetos dele, ele começa com as mudinhas desse tamanho. Pote 9. Espera enraizar e crescer. Tem aquela que você produz lá na coisa e já leva o painel pronto. E já leva o painel pronto, né? Te produz um viveiro, porque isso é uma prática comercial para atender o imediatismo, né? Principalmente cultural, porque o brasileiro tem uma cultura diferente do europeu. Eu fui jardineiro em Londres. No ano de 2002, eu fui para lá tirar um ano sabático. E virei jardineiro e fui trabalhar com jardinagem na região de South Wimbledon, que só tinha umas baita mansões. E quando eu chegava lá, a proprietária da casa pegava uma tesourinha e vinha fazer jardinagem junto comigo. E explicando o nome das plantas. Eu falava, gente, que diferença, né? Então assim, vem uma questão cultural também. Mas o vertical vem de encontro com essa coisa do impacto, do adensamento das cidades e da verticalização dos espaços. E aí a gente consegue trazer um pouco de ternura, um pouco de sensibilidade quando a gente consegue, né? Na varanda de um apartamento, que é uma varanda que você tem uma paredinha de 2x1, você coloca 2 placas hidropônicas, um reservatório de circuito fechado. Transformou. Cara, conectou a pessoa. Que a pessoa vai botar uma mesinha, que ela vai tomar o vinho dela, que ela vai... Você criou a conexão. E André, você acha que, por exemplo, a gente tem diferentes personalidades e culturas entre as pessoas, então, falando de arquitetura, muito se associou a algo refinado, chique, quando a pessoa tinha determinados tipos de revestimento nas paredes, desde mármores até revestimento cerâmico, que a gente associava a algo, entre aspas, chique. Eu não tive essa visão nunca, né? Mas eu percebo que cada vez mais, e até pegando o que o Pompeu já falou também com relação à produção de plantas nativas do Brasil, vocês percebem, Lourenço, os visitantes e tudo mais, nas suas linhas de pesquisa, que cada vez mais, creio eu que após a pandemia isso aí meio que foi empurrado com mais velocidade, é muito chique ter planta em casa e jardim e ter o verde vivo,
ali. Não é uma regra geral, mas a gente percebe nitidamente que isso aí bombou, né? Tanto que Urban Jungle fez isso. Urban Jungle, forte. Um livro aí para isso pode mudar, né? E é impressionante a quantidade de opções que existe disponível no mercado para esse uso, né? Além do, lógico, dos painéis ou jardins verticais, que é uma alternativa possível, porque tem situações que nem essa do Urban Jungle é viável, né? Você não tem o espaço é tão pequeno que se você colocar no chão um vaso de piso, você bloqueia todo o espaço. Então, nesse caso, apartamento, por exemplo. eu acho que sim. Eu acho que sabe o que é chique? Chique é ser feliz. É verdade. E quem mexe com planta e gosta de planta é um cara diferente, é um cara feliz, é uma pessoa feliz, é uma mulher feliz, porque ela curte. E aí você pega aquela vovozinha que tá na casa dela com aquele quintal cheio de... Olha, filhinha, cheira esse manjericão, cheira esse boldo, olha isso aqui, e olha isso aqui. É a biofilia, cara, que a gente foi desconectado disso aí que sempre fez parte da nossa vida. Aí o que não é chique você ter pra... simplesmente mostrar, poder ostentar, né? Então acho que assim, chique é ser feliz, né, cara? E se você curte planta, cara, puta, melhor ainda. Perfeito. Acho que com essa daí... Vive mais. Vocês têm ouvido falar muito nessa palavra, biofilia? Como é que tá isso? Demais. Cada vez mais ou você acha que tá instável? Eu fui chamado ontem numa cervejaria de Piracicaba, porque o dono da cervejaria me chamou porque um pessoal lá da ACIB, que é a Associação Comercial de Piracicaba, foram numa feira na França e só se falava de biofilia. E como ele é da diretoria mundial, da associação, ele falou assim, cara, eu tô te chamando aqui porque eu quero uma revolução. Eu quero uma revolução biofílica na minha cervejaria. Revolução biofílica. Eu quero fazer, então assim, cara, você vê que tá ali. Você acha que isso vira um quadro? Com certeza. Podemos gravar sobre isso, Nezão? Eu posso conversar com ele, ainda mais se tiver uma visitação na fábrica e cerveja depois. Então... Você sabe que hoje a gente tem uma coisa curiosa, né? O nosso cameraman, ele tá na Pindaíba. Ele tá na Pindaíba. Literalmente? Na Pindaíba. Eu não sabia. Pindaíba. E é do brejo ainda. Depois ele vai virar a câmera e vai mostrar aqui o que é a Pindaíba. Só pra te ajudar. Cara, e Pindaíba é uma árvore nativa. Lourenço, fala um pouquinho da Pindaíba, só para as pessoas saberem. Porque tem um termo aqui no interior de São Paulo, não sei se é no Brasil inteiro, que quando um lugar é muito longe, o cara fala assim, nossa, é lá na Pindaíba. Igual... Você tá ruim da situação. Ou também tá duro. Tá duro, né? Pindaíba. Tá na Pindaíba. Bom, Pindaíba é um termo genérico, designa várias árvores, várias espécies que crescem aqui no estado de São Paulo. São todas anonáceas do gênero Xilópia, ou Xilópia. Essa é a pronúncia correta. Xilópia, olha que nome difícil. Então essa aqui é a Xilópia marginata, que é a que cresce no brejo, bem nativa dessa região. Bela árvore, por sinal. Cresce sempre nas matas ciliares, em áreas bem úmidas. Ela parece mas um nós pouco temos, conífera, né? Temos outras que são ao contrário, crescem em lugares bem secos, né? Como a Xilópia aromática. Enfim, tem umas 7 ou 8 espécies, não muito mais do que umas 10 espécies no Brasil. Mas ela chega a ter as raízes pneumatóforas, como o taxódio? Não, acho que não, porque ela vive, na verdade, numa condição de sazonal. Você está em um período muito úmido, ela tolera a umidade, assim, né? Não chega tanto.